Tema A2. Algarismos significativos. Enunciado, parte 1. Resolva situações de soma e de subtração e dê as respostas com a quantidade correta de algarismos significativos. Pergunta A. O Jarbas foi ao mercado e comprou 1,636 kg de banana, 1,949 kg de maçã, 785 gramas de uva e uma melancia de 15,8 kg. Qual é a massa das frutas que o Jarbas comprou? Pergunta B. No tanque do carro do Jarbas cabem 45,9 litros de combustível. Certo dia ele abasteceu 25,11 litros para encher o tanque. Quanto combustível havia no tanque? Pergunta D. Uma barra de sabão nova tem massa de 474 gramas. Depois de lavar 4 calças, a massa do sabão é de 416 gramas. Quanto sabão é consumido para lavar uma calça? Calcule o perímetro de um campo de futebol com 58,6 metros de largura e 85,8 metros de comprimento. Então, são situações que nós vamos resolver com ou soma ou com subtração, e que agora vamos ver como. Solução do item A. O Jarbas foi ao mercado, comprou 1,637 kg de banana, 1,949 kg de maçã, 785 gramas de uva e uma melancia de 15,8 kg. Qual é a massa das frutas que o Jarbas comprou? Então, os dados que eu tenho, a massa da banana, vou chamar de M1, a massa da maçã, chamar de M2, a massa da uva, chamar de M3, e ela está dada em gramas, então eu dividi por 1000 para que eu tivesse ela em quilos, porque só vou poder somar com as outras massas se todas as massas estiverem em quilos. E a melancia, 15,8 quilos, é a massa 4. Para o cálculo, eu vou ter que colocar elas, as 4 massas, uma abaixo da outra, e somar. Então, na primeira medida, o 7 é algarismo duvidoso, avaliado. Na segunda medida, o 9 é algarismo avaliado. Na terceira medida, o 5 é algarismo avaliado. E na quarta medida, o 8 é algarismo avaliado. E aí, qualquer algarismo que colocar depois, eu colocar os zeros para fazer matematicamente fazer a conta, também serão avaliados, serão duvidosos. Se eu tenho dúvida no 8, não há como ter certeza nos algarismos posteriores. Então, se eu somar 1,637 mais 1,949 mais 0,785 mais 15,8, eu vou ter 20,171 quilos. O último algarismo, 1, é duvidoso porque eu tenho 7, o 9 e o 5 que são duvidosos. O 7 é duvidoso porque o 0 depois do 8 é duvidoso. E o primeiro 1 após a vírgula é duvidoso porque o 8 da última medida é avaliado. Assim, a resposta deve ter 3 algarismos, porque somente um algarismo depois da vírgula, que é o algarismo duvidoso, pode ficar. Só um algarismo duvidoso pode ficar. Como eu vou eliminar um 7, que é maior que 5, eu tenho que arredondar esse algarismo que fica para cima. Então, a massa das frutas adquiridas é de 20,2 kg. Essa é a resposta que deve ser enviada para correção. Solução do item B. No tanque do carro do Jarbas cabem 45,9 litros de combustível. Certo dia, ele abasteceu 25,11 litros para encher o tanque. Quanto combustível havia no tanque? Resposta deve ser dada em litros. Então, os dados que eu tenho é a capacidade do tanque, que é o volume total, e o volume abastecido.
A conta vai ser uma subtração, eu vou pegar a capacidade do tanque, subtrair o que o Jarbas conseguiu abastecer, e aí eu vou descobrir quanto combustível havia no tanque. 45,9 é o algarismo avaliado. Este zero não é significativo, porque eu só coloquei ele para organizar a conta. Menos 25,11. O último algarismo é o algarismo avaliado. Então, as duas medidas têm um algarismo avaliado. 45,9 menos 25,11, eu tenho como resposta 20,79 litros. Então, o 9 é duvidoso porque este 1 aqui foi avaliado, o 7 é duvidoso porque o 9 foi avaliado, então eu tenho como resposta 20,79 litros. Deve permanecer somente um algarismo duvidoso, portanto, ficaria o 7. O algarismo que eu vou eliminar é maior que 5, então eu tenho que arredondar o 7 para cima. Eu vou ter que, como resposta, que havia 20,8 litros de combustível no tanque. Este valor eu vou guardar para correção. Solução do item C. Uma barra de sabão nova tem massa de 474 gramas. Depois de lavar 4 calças, a massa de sabão é de 416 gramas. Quanto sabão é consumido para lavar uma calça? Então, organizando os dados, a massa de sabão consumida vai ser de 474 menos 416, então são 58 gramas de sabão consumido para lavar um número N de 4 calças. Agora eu posso resolver fazendo um cálculo de regra de 3. 58 gramas está para 4 calças, assim como a massa M que eu quero saber está para uma calça. Então, 58 vezes 1 dividido por 4. 58 divide por 4. Então, para lavar uma calça, são consumidos 14,5 gramas. Essa é a minha resposta. A massa de sabão consumido para lavar uma calça é de 14,5 gramas e ela será guardada para correção. Solução do item D. Calcule o perímetro de um campo de futebol com 58,6 metros de largura e 85,8 metros de comprimento. Organizando os dados, eu tenho a largura, 58,6 metros, o comprimento, 85,8 metros, e o cálculo que eu vou ter que fazer é uma soma. Então, eu vou somar a largura, 58,6 metros, mais o comprimento, 85,8 metros, mais a largura e mais o comprimento, porque o campo é um retângulo e, como tal, ele tem 4 lados. Então, minhas contas, 58,6 mais 85,8 igual, e vezes 2, para agilizar as contas, igual a 288,8 metros. Então, esta é a resposta para a pergunta. O perímetro do campo é de 288 metros e eu vou guardar para a correção. A segunda parte do enunciado: resolva as situações de multiplicação e de divisão e dê as respostas com a quantidade correta de algarismos significativos. Pergunta G. Uma placa de vende-se informa que a área de um terreno é de 469 metros quadrados. Com uma corda de 1 metro, o Jarbas mede a largura do terreno e encontra 13,2 metros. Qual é o comprimento do terreno em metros? Calcule o volume de uma tábua com 5,13 metros de comprimento, 24,8 centímetros de largura e 24,2 milímetros de espessura. A resposta deve ser dada em litros. O Jarbas mediu o perímetro P igual a 1,01 metros. Qual é o diâmetro da árvore? Resposta em centímetros. E H, o perímetro da roda de um carro é de
1,98 metros. Quantas voltas faz esta roda quando o carro anda 3,58 quilômetros? Solução do item E. Uma placa de vende-se informa que a área de um terreno é de 469 metros quadrados. Com uma corda de 1 metro, o Jarbas mede a largura do terreno e encontra 13,2 metros. Qual é o comprimento do terreno em metros? Então, os dados que eu tenho. A área do terreno, 469 metros quadrados, e a largura do terreno, 13,2 metros. Eu preciso saber do seu comprimento. Então, para fazer a conta, eu vou considerar a equação para calcular a área de um retângulo, pressupondo que o terreno seja um retângulo. Então, a área do retângulo é largura vezes comprimento. Nesta fórmula, eu posso isolar o comprimento. A largura vem para frente, vai dividir a área pela largura, e isso vai ser o comprimento. Então, o comprimento é igual a área dividido pela largura. Agora, substituindo os dados que eu tenho, o comprimento vai ser 469 dividido por 13. 469 dividido por 13,2 igual 35,5303 metros é o comprimento calculado para o terreno. Então, a resposta vai ser de 35,5, mantendo 3 algarismos significativos, porque eu fiz uma divisão e a medida com menos algarismos tem 3 algarismos. As duas têm 3, então a resposta também deve ter 3 algarismos. Então, essa é a resposta que deve ser corrigida. Solução do item F. Calcule o volume de uma tábua com 5,13 metros de comprimento, 24,8 centímetros de largura e 24,2 milímetros de espessura. A resposta deve ser dada em litros. Então, para organizar os dados, nós vamos levar em consideração que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, começando pelos dados, o comprimento é de 5,13 metros. Como eu quero a resposta em decímetros cúbicos, eu vou converter 5,13 metros para decímetros. Então, eu tenho que multiplicar por 10, ou seja, o comprimento é de 51,3 decímetros. A largura é de 24,8 centímetros. Eu também preciso deste dado em decímetros. Então, de centímetro para decímetro, eu preciso dividir por 10. São 2,48 decímetros. E a espessura é de 24,2 milímetros. Também preciso desse dado em decímetros. 1 decímetro são 100 milímetros, então a espessura é de 0,242 decímetros. Agora eu posso começar a fazer o cálculo. A tábua pode ser considerada uma caixa, bastante comprida e bem baixinha, mas é a fórmula do volume de uma caixa. Então, o volume vai ser comprimento vezes largura vezes espessura. Todas as medidas em decímetros, 51,3 vezes 2,48 vezes 0,242 igual. O volume é de 30,788208 litros. Ou decímetros cúbicos. Então, a resposta final, o volume da tábua é de 30,8 litros, porque as minhas medidas todas têm 3 algarismos, então são 3 algarismos significativos, a resposta deve ter 3 algarismos significativos. Vou cortar fora da minha conta o 882. Como o primeiro algarismo eliminado é maior que 5, o anterior arredonda para cima e eu tenho a resposta 30,8, que é a resposta que deve ser corrigida. Solução do item G. O Jarbas mediu o perímetro de uma árvore, P igual a 1,01 metros. Qual é o diâmetro da árvore? A resposta deve ser dada em centímetros.
Então, os dados que eu tenho, o perímetro é de 1,01 metros. Como eu quero o diâmetro em centímetros, tem que multiplicar isto por 100 e eu vou ter um diâmetro de 101 centímetros. O cálculo. O perímetro de uma circunferência, que eu posso considerar o perímetro da árvore como sendo uma circunferência, é π vezes o diâmetro. Então, nessa equação, eu posso isolar o diâmetro. O diâmetro vai ser o perímetro dividido por π. Então, substituindo os dados, o diâmetro vai ser 101 dividido por 3,141596. Ou posso usar o π da própria calculadora. Então, a minha conta vai ser 101 dividido por π igual. Então, a resposta, o diâmetro é de 32,1493 centímetros. Como a minha medida de perímetro tinha 3 algarismos significativos, a resposta deve permanecer com 3 algarismos significativos. O primeiro algarismo que eu vou eliminar é menor do que 5, então, simplesmente vou eliminar. O arredondamento é manter o 1. Então, a resposta é: o diâmetro da árvore é de 32,1 centímetros, que é a resposta que vai ser corrigida. Solução do item H. O perímetro da roda de um carro é de 1,98 metros. Quantas voltas faz esta roda enquanto o carro anda 3,58 quilômetros? A resposta deve ser dada em voltas. Então, os dados que eu tenho, o perímetro P é igual a 1,98 metros e a distância D é igual a 3,58 quilômetros. A conta que eu vou fazer, aliás, antes de fazer a conta, como o perímetro está dado em metros e a distância em quilômetros, eu tenho que fazer uma transformação. Então, eu converti 3,58 quilômetros para metros. Agora, a conta é uma regra de 3. Uma volta está para 1,98 metros, assim como o número total de voltas vai estar para 3.580 metros. Então, 1 vezes 3.580, dividido pelo perímetro, 1,98 é igual a 1.808,08 voltas. Então, a resposta deve ser dada com 3 algarismos. Então, eu vou ficar com 1, 8 e o 0. A partir daqui, eu tenho que eliminar. Só que se eu eliminar este 8, simplesmente, eu vou diminuir de 1.800 para 180. Então, eu não posso. Então, este 8, esse algarismo antes da vírgula, ele vai ser substituído por um 0. Mas como ele é maior que 5, o anterior, o último que permanece, tem que aumentar. Então, assim, a minha resposta vai ser de 1.810. Então, a roda fará 1.810 voltas se o carro andar 3,58 km. Então, a resposta a ser corrigida é 1.810.